Então, nós tínhamos o contrato de arrendamento, um dos documentos que nós precisávamos era o atestado de morada. Além de eu já ter um contrato de arrendamento, que ele já atesta que eu moro nesse local, né? Aqui em Portugal não é isso. Você tem que ir na junta da freguesia e solicitar o atestado de morada. Só que aqui em Portugal, o seu atendimento vai depender muito do atendente que te atende nesse processo. Então, vou te dar um exemplo. O meu NIS e o NIS do Felipe foi solicitado no mesmo dia. O meu, eu recebi um e-mail no mesmo dia falando que eles iam fazer análise do processo. Do Felipe, demorou uns 2 dias para falar a mesma coisa. Eu recebi a numeração do meu NIS 10 dias depois. O Felipe recebeu com 18 dias depois. Então depende muito do atendente. Olá, eu sou o Felipe. E eu sou o Eduardo. E você está no canal Dois Eles pelo Mundo. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre um ponto que é muito importante. Antes da gente ir para Portugal, a gente tinha toda a teoria daquilo, né? Vimos muitos vídeos no YouTube. Nós tínhamos pesquisado os sites aqui das finanças, da segurança social, em relação a tirar os documentos. Então nós tínhamos toda a teoria do que era tirar os documentos quando chegássemos aqui em Portugal. No Brasil, nós abrimos conta no Banco Millennium. Então, se você é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, tem uma agência do Banco Millennium lá, você consegue abrir. Se você quiser saber dos detalhes, você manda mensagem pra gente que a gente explica. Quer dizer, se você for fora também, mas quiser ir nessas duas cidades abrir a sua conta, você pode. Então, nós já estávamos com a conta aberta. Nós tínhamos contratado uma advogada aqui que tinha tirado o NIF pra gente, né? Nós já estávamos com o NIF. Então, o NIF é como se fosse o CPF do Brasil, é o documento mais importante. Só que nós precisávamos de mais documentos, porque a nossa intenção é fazer a manifestação de interesse. Ou seja, é falar para o governo português que nós temos interesse em ficar no país, em residir no país. E aí nós chegamos aqui e começamos a nos deparar com as burocracias e as dificuldades que existem em Portugal para se tirar no documento. Então, primeiro, para você tirar o NIF, como se fosse o CPF, né, você tem que ter um representante fiscal. O que é isso? É um português, alguém que reside em Portugal, já esteja legalizado para ser o seu representante fiscal. É a pessoa que vai se responsabilizar por você financeiramente, caso você pise na bola no país. Também você precisa abrir atividade nas finanças, né? Que é como se fosse uma espécie de uma MEI no Brasil, né? Para você ser um profissional independente aqui em Portugal. E aí nós tínhamos também que resolver isso, mas para isso também o imigrante que chega aqui precisa de um representante fiscal, e dessa vez não só um representante fiscal. Esse representante fiscal, ele precisa também ter já atividade aberta nas finanças, né? Por exemplo, se você hoje já vem para cá, já tem um emprego com um contrato, você não precisa abrir atividade. Mas 99% dos brasileiros, quando chegam, eles abrem já atividade. Por quê? Porque ela também te dá a oportunidade de você fazer a manifestação de interesse pelo artigo 89. Então hoje você tem duas opções. Ou você faz pelo artigo 88, que é para quem tem um contrato de trabalho, ou você faz pelo artigo 89, que é para quem presta serviços. Sem contar quem abre atividade no primeiro ano não paga impostos. Não paga impostos, isso. Então, assim, nós tínhamos que abrir atividade, só que também tivemos a dificuldade de achar um representante fiscal que tivesse atividade aberta, quisesse se responsabilizar por nós. Nós viemos para cá sem conhecer ninguém. E outra coisa também, você precisa ter o NIS, que é como se fosse o nosso INSS no país, né? Que é a segurança social. Para você ter a segurança social, você também tem que ter atividade aberta. Bom, resumindo, é um complicômetro isso. Para quem chega no país, é muito difícil de você ter tudo isso. Nós encontramos uma advogada, uma pessoa que trabalhava com isso, super recomendado, assim, contratamos os serviços dela, ela fez os serviços em 2 dias e nós pagamos para ela no momento que nós pegamos os documentos. Como eu disse, né, ela fez os documentos, tanto a abertura de atividade quanto o NIS, em 2 dias e nós pagamos para ela na hora que nós pegamos os documentos. Então, se alguém quiser alguma dica, precisar do contato, fala com a gente no privado que a gente conversa com vocês, tá? Então, assim, isso foi um adianto pra gente, muito grande. Então, nós tínhamos o contrato de arrendamento já, né? Pra quem não viu, no nosso vídeo anterior nós falamos como foi arrendar esta casa aqui em Guimarães. Vai ter o card aqui para você que não assistiu poder assistir o vídeo. Isso. E aí, o que nós precisávamos, um dos documentos que nós precisávamos era o atestado de morada, ou seja, além de eu já ter um contrato de arrendamento, que ele já atesta que eu moro nesse local, né? Aqui em Portugal não é isso. Você tem que ir na junta da freguesia é o bairro que você mora, então cada bairro tem uma junta, um escritório. Você tem que ir lá e solicitar o atestado de morada. Só que aqui em Portugal, o seu atendimento vai depender muito do atendente
atendente que te atender nesse processo. Então vou dar um exemplo. O meu NIS e o NIS do Felipe foi solicitado no mesmo dia, tá? Então é o e-mail que é mandado para a Segurança Social, foi solicitado no mesmo dia. O meu, eu recebi um e-mail no mesmo dia falando que eles iam fazer análise do processo para tirar o meu NIS. Do Felipe demorou uns 2 dias para falar a mesma coisa. Eu recebi a numeração do meu NIS 10 dias depois. O Felipe recebeu com 18 dias depois. Então depende muito do atendente. E aí nós moramos aqui numa das freguesias aqui de Guimarães e nós fomos até a junta da freguesia com o contrato de locação. A pessoa olhou, nos tratou muito mal naquele dia, né? Muito mal. Ninguém tinha nos tratado mal até agora. Ela nos tratou muito mal, falou que não servia aquilo, que teria que ter o imposto do selo. O que é o imposto do selo, né? Na hora H eu falei pra ela, ela anotou ter um papel. Na mesma hora eu mandei a mensagem pro proprietário da imobiliária, falei pra ele, olha, nós precisamos fazer isso. Ela não aceitou, ela falou que tem que ser o imposto do selo. Aí ainda falou, fala com o presidente da junta. Eu falei, não vou chamar o presidente da junta, né? Aí tudo bem, deu uma hora mais ou menos, ele me mandou no WhatsApp o bendito do imposto do selo. Eu honestamente não entendi muito bem aquilo que eu entendi assim, você vai nas finanças e eles emitem um documento chamado imposto do selo que confirma que aquele contrato foi registrado nas finanças. A imobiliária não quis registrar o contrato nas finanças, que custa 60 euros. E aí eles registraram o contrato nas finanças e me mandaram o imposto do selo. Só que tem um detalhe, quando eu solicitei para fazer o contrato, nós solicitamos para fazer no nome dos dois. O que eles fizeram? Ele fez o contrato no meu nome e colocou o Felipe como fiador. Isso nós ficamos até preocupados na hora, né? Nós falamos, só falta chegar lá, a mulher mal-humorada não atender a gente e falar que não vai poder fazer só pra mim. Aí nós fomos lá no primeiro dia que nós fomos faltando meia hora pra fechar pro almoço, porque aqui a cidade para na hora do almoço. Aí nós fomos, então faltava aí 30 minutos, um pouquinho menos talvez. Você desconfia que ela já tava preparado pra ir embora pro almoço. No almoço, não tô pra resolver isso aqui agora. Colocou aí N dificuldades, foi realmente muito grossa, mal educada conosco. E a gente foi embora precisando então desse bendito imposto do selo, que a gente conseguiu resolver depois e voltamos lá. Quantos dias depois? Foi quase uma semana depois. Então aí voltamos lá já, alguns dias depois, já nos deparamos com uma outra pessoa. Era a mesma mulher, mas com uma outra. Mas já tinha um outro humor. Ela já tinha almoçado, entendeu? Era de tarde. Já teve um outro atendimento já. Foi muito simpática, assim, eu tiro tudo que eu falei dela, né? Ela foi muito simpática, super prestativa. Nós mostramos o imposto do selo. Aí eu comentei, olha, ela falou, mas só tá no seu nome. Eu falei, então, só que nós moramos na mesma casa, ele entrou como fiador. Ela, então tá bom, me dá aqui o passaporte dos dois, né? E fez o documento, assim, muito simpática. Fez o documento, a solicitação, né? E falou, olha, vocês voltem amanhã à tarde, porque amanhã de manhã eu vou no médico, então vai estar fechada, não abre. Vocês voltem amanhã à tarde e peguem o documento. Nós fomos na quarta e ela mandou nós voltarmos na quinta à tarde, porque na quinta de manhã ela ia no médico, sexta ela não abriria e segunda-feira também ela não abriria. Nós fizemos isso. Saímos na quinta à tarde e fomos lá. Tava lotado. No dia que nós fomos tava vazio, só tínhamos nós. As duas vezes. No dia que nós fomos lá para pegar o documento, tinha uma pessoa sendo atendida e mais 2 esperando. Chegamos nós e chegou um rapaz depois da gente. E aí assim, aquela mulher que já estava simpática no dia anterior, muito mais simpática, riu, furou, né? a fila, tinha 2 gente na frente. Eduardo e Felipe, né? Foi lá, pegou os documentos e nos deu. A gente já fez uma brincadeira com o meu nome, porque aqui eles não falam Felipe, né? São Felipe, então ela brincou ainda com como seria a pronúncia correta, já que é Felipe, tá com uma pessoa extremamente simpática. E aí saímos com os documentos. Então, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, né? Quais são realmente os documentos que você precisa? Que o nosso próximo passo agora é fazer o que? Dar entrada na manifestação de interesse. Então eu vou pegar aqui minha cola para vocês verem. Então, quais são os documentos que você precisa ter para dar entrada na manifestação de interesse? O NIF, como eu comentei, que é como se fosse o CPF no Brasil, ter uma conta aberta, porque sem uma conta em banco aberta você não consegue trabalhar, não consegue receber. A abertura das atividades, como o Felipe comentou, né, que é como se fosse uma MEI ou um contrato de trabalho. O NIS, que é como se fosse o INSS, o atestado de morada, precisa do seu passaporte, precisa do carimbo do CEF no seu passaporte, comprovando a entrada no país. Se você entrou por algum outro país do espaço Schengen, você tem que ir até 3 dias para chegar no CEF, fazer com que eles carimbem para identificar a sua entrada. Não pode esquecer disso. Isso vai ser importante depois, tá? Algumas lojas do CEF aceitam a passagem, mas não é garantido. Eu guardei os dois, nós temos o carimbo no passaporte, temos a passagem, mas não é garantido, né? O contrato de prestação de serviços ou o contrato normal. Se você for com prestação de serviços, você precisa pelo menos apresentar
mandar um recibo verde. O ideal são 2 recibos verdes, que é como se fosse uma nota fiscal, né, que você recebeu aquele valor, no valor do salário mínimo, que hoje, abril de 2022, são 705 euros, e um atestado de antecedentes criminais, que isso você tira na internet na mesma hora aqui. E você vai ter que fazer uma declaração liberando para que eles busquem aqui no país também essa parte de antecedentes criminais. Então é um processo, não é complicado, mas você tem que estar com tudo isso pronto. E é assim, você vai entregar isso, você vai colocar no site, você vai entrar com todos esses documentos. Se você também quiser, a gente também tem essa mesma pessoa que emite os documentos, ela também faz esse processo de manifestação de interesse. Chama a gente depois que a gente fala com vocês. E você vai dar a entrada, vai ter uma análise, que normalmente demora algumas semanas, mas já teve casos de demorar 5 meses só para fazer a análise, vai depender muito, tá? E aí eles vão falar para você, ok, pode marcar a data. Aí você vai ter que entrar nesse site e marcar a data da entrevista. Normalmente isso está demorando 1 ano e meio. Pode ser antes? Pode, mas o prazo normal é 1 ano e meio. A diferença qual é? É que no momento em que você dá a entrada na manifestação de interesse e eles aprovam para que você faça a entrevista, você já está legal no país. E aí as portas dos empregos se abrem, que até esse momento as portas dos empregos estão fechadas. Bom, era isso que a gente queria falar, né? Vocês contem conosco, o que vocês tiverem de dúvidas, pode mandar mensagem pra gente, que a gente tira todas as dúvidas de vocês. Então é isso aí. Antes de finalizar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho aí para você receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Curte, compartilha. Isso tá bom? aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus.